Bora lá então, gente. Vamos começar a nossa aula. Vamos começar com uma frase aqui. Oliver, lê pra gente, Oliver, a frase de hoje. Um cliente pode até não gostar do lugar, mas poderá amar o atendimento. Faz sentido para vocês? Demais. É aquele lugar que às vezes a estrutura não é a melhor, não tem a melhor cadeira e tal, né? Um recurso mais limitado, mas o atendimento, ele compensa, né? O atendimento compensa. É assim que os lanchinhos de rua sobrevivem. Faz um bom atendimento, faz um atendimento personalizado. E aí você para no meio da rua, come na calçada, num banquinho de plástico, tá tudo certo. Por isso que eu falo, atendimento é primordial. E às vezes está cheio de lugar aí com luzes e bancos chiques e não sei o quê, e o atendimento é ruim e o cliente não vai. Não é verdade? Então, Verdade. olha só o diferencial que é a empresa realizar um atendimento bacana, né? Vamos seguir então, gente. Printar a telinha aqui para vocês, tirar uma fotinha do slide para jogar lá. Semana passada, revisão da aula anterior, a gente viu os tipos de atendimento, correto, gente? Nós vimos os tipos de atendimento. Aí a gente tem um atendimento presencial, a gente tem um atendimento telefônico. A gente até discutiu quais serão as maneiras que o Santuário da Cachaça vai abordar o cliente. Onde é que vocês vão achar essas pessoas que estão fazendo festa? Por onde? Com que informação? De quem? Lembra que a gente discutiu sobre? É que, assim, na aula, a gente viu que a coisa não é que ela é difícil, mas ela é complexa, né? Porque a gente fala, é vender, mas e aí? Como que você vai achar esse cliente? Como é que você vai abordar esse cliente? Da onde? Como é que eu sei que a Lara vai fazer uma festa daqui 6 meses e aí eu vou tentar vender o meu serviço de bar para ela, por exemplo? Lembra que a gente comentou sobre? Então, a importância de desenvolver processos numa empresa é isso, gente. É pensar em todas essas questões, porque senão aquela empresa monta toda uma estrutura, funcionário, fica todo mundo esperando o cliente chegar do céu, assim, né? Embrulhado no papel de presente. E o cliente não chega, né? Então, quais são essas maneiras de atender, né? Quais são esses procedimentos de abordar, tá? A gente pensar um pouco nisso aí, beleza? E a gente falou sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre situações difíceis em atendimento. Vamos trazer um pouco de realidade aqui, né, gente? Porque a gente espera, quando a gente vai trabalhar com atendimento, que você pegue só os clientes legais. É maravilhoso, né? Falar, ai meu Deus, quero pegar tantos clientes bonzinhos, clientes que me tratam bem, clientes que dão gorjeta, né? E a gente fala, tá tudo certo. Você errou ali, o cliente perdoa fácil, tranquilo, muito bom. Mas, né, no nosso mundo real, a gente sabe que tem os clientes difíceis. E que, se a gente for ver, eles compõem a maioria dos clientes, né, gente? As pessoas têm problemas emocionais, às vezes essas pessoas projetam no atendente, isso acontece muito, tá, gente? Então, o atendente, ele acaba lidando com situações que às vezes não tem nada a ver com o atendimento em si, mas o cliente está projetando, às vezes, uma frustração, algo mal resolvido ali naquela situação. E aí o atendente tem que se rebolar, né, gente? Tem que dar os pulos dele, né? Porque não pode perder cliente assim. Se a gente querer só cliente bom, vai ficar difícil faturar, viu? Né? Então, vamos lá. Então, primeira situação que a prof traz aqui para vocês, como dar uma negativa para o cliente? Como dizer não para um cliente? Como é que vocês dizem para o cliente, não tenho, não posso, né? A gente não faz esse formato, não vai dar, né? Ah, é só dizer não? Gente, vamos lá. Não é uma palavra difícil, nem todo mundo quer ouvir não. Na verdade, ninguém quer ouvir não, né? Porque o não, ele é limitador, o não, o não, ele frustra a gente, né? O não, ele traz frustrações. Então, ouvir não é fácil.
certo? E para o cliente não é diferente. Imagina um cliente que ele vem atrás de um produto e a sua empresa não tem. Imagina um cliente que vem atrás de uma forma de pagamento e um prazo e você não tem, né? Então, é complicado simplesmente a gente virar e falar assim, não, não tem. Você acaba causando uma insatisfação muito grande e não fideliza esse cliente. Esse cliente poderia ser um potencial cliente para uma outra venda futuramente. Quem aqui já passou por aquela situação que você foi em um certo lugar, um certo estabelecimento, uma certa empresa, solicitou alguma coisa, essa empresa não tinha essa coisa, mas te orientou para você conseguir em outro lugar? Alguém já passou por essa situação? Tá vendo? E aí o que acontece? Você falou, como você se sentiu, Leonardo? Você ficou com vontade de depois comprar naquela empresa? Não, eu fui direto naquele que a pessoa mandou, né? Isso, você foi direto porque aquela empresa não tinha, mas qual que é a imagem? Como você enxerga aquela empresa que te ajudou? De uma forma positiva ou de uma forma negativa? Ah, positiva, porque pelo Sim, menos falou que tinha em outro lugar, né? exatamente. Porque pior é aquela empresa que fala que não tem e deixa você também no vácuo. Você fica assim, desesperado, você não sabe onde encontrar, o que fazer, não te dá uma solução, né? E aí, às vezes, por causa disso, a gente até compra nessa empresa que indicou, viu, gente? Porque você identifica uma certa honestidade, né? Uma certa transparência, uma vontade de ajudar. É muito bom quando a gente identifica no atendente uma vontade de ajudar. Vocês concordam comigo? Não é? Isso. Exatamente. Então, qual é o procedimento para a gente lidar com clientes? Gente, perdoa, prof, aqui, porque na hora de digitar eu troquei as letras aqui, ó, não demonstra empatia. Perdoa, prof, esse problema de digitação aqui, tá? Troquei aqui, tá bom? Faço isso direto, misericórdia. Então, procedimento. Qual que é o procedimento? Explique a razão do não, por que não tem, por que não pode. Olha, eu não posso porque acabou, eu não posso porque a gente não trabalha com esse produto, eu não posso porque esse prazo é muito curto, para eu pegar com o meu fornecedor não dá. Né? Demonstre empatia, no sentido de mostre para o cliente que você se importa. E com isso você vai mostrar uma solução para ele, você vai encontrar um caminho ali para ele, uma luz no fim do túnel. A pior coisa é a empresa não te dar uma luz no fim do túnel. Você sai de lá com menos informação do que quando chegou. É muito ruim, né? Então é uma questão de empatia, gente, de a gente imaginar estar no lugar do outro, né? Então, é um procedimento que dá para todo mundo fazer. E isso, gente, é independente do serviço ou do produto, tá? Pode ser um pão na padaria. Não pode? Você chega para comprar pão, não tem pão. A moça vai você falar, ah, não tem. Aí ela fica lá. E você que tem que dizer, tá, moça, mas vai assar mais, né? Se vai assar mais, que hora que sai, né? Cliente que tem que perguntar, que a pessoa não passa a informação completa, né? Então, falta um pouco dessa boa vontade. Olha, a gente não tem o pão, acabou, vendeu tudo, mas o padeiro colocou para assar, daqui 30 minutos sai, se o senhor quiser aguardar. Ah, eu não posso aguardar, minha vida é corrida. Nossa, então, tem um pão de batata que a gente fez aqui, que é delicioso, tem uma rosquinha, tem um pão de queijo que saiu agora. Aí você dá uma solução para esse cliente, você dá uma saída para ele, né? Mas você não quer experimentar? Você tomar o seu café da tarde, da manhã, e amanhã vai ter pãozinho, uma boa tarde, final da tarde vai ter pãozinho para o senhor. Então, olha só que diferença, e não vai matar o atendente dele gastar 30 segundos a mais dizendo isso, né, gente? E faz toda a diferença do lugar. Aí a gente volta na nossa frase, né? O produto às vezes não é o melhor, mas o atendimento. O lugar às vezes não é o mais top, mas o atendimento, então isso fideliza clientes, tá? Só para deixar claro aqui para vocês. E agora a prof vai trazer outras situações. Gente, alguma dúvida até agora? Alguém quer fazer algum comentário? Tá tudo Não, certo? por Vocês estão enquanto é entendendo? tranquilo. Tá bem tranquilinho, né? Aqui, gente, a professora trouxe um modelinho
É claro que a gente não vai dizer com essas palavras formais, né? Então, quando o consumidor for agressivo, chegar para reclamar alguma coisa, diga: nós agradecemos sua franqueza, senhor X. Só assim tomamos conhecimento desse tipo de ocorrência e temos a chance de tomar providência para que isso não volte a ocorrer. É lógico que você não precisa falar com toda essa formalidade, mas é importante você entender o que esse texto, exemplo, está querendo dizer. Então, vamos supor, eu trabalho em uma loja e a Lara chega brava, né? A Lara chega super brava e tal, e conta uma situação que aconteceu e tal. Em vez de eu agir, porque aí os atendentes acabam tendo normalmente duas posturas. Ou ele fica super irritado e ele dá na cara, porque ele não grita, ele nem nada, mas a voz dele fica aquele tom agressivo, né? Ou ele fica com aquela cara de coitado, que caiu da mudança, né? Desculpa, nossa, me desculpa, né? Aquela carinha de quem caiu da mudança e os dois jeitos não agradam o cliente. Não porque, no fim das contas, o cliente quer solução, que o cliente quer um pouco mais de resultado, tá? Então, o que eu poderia falar para a Lara? Olha, Lara, eu te agradeço você ter vindo aqui, passado a situação para a gente. Eu vou relatar isso aqui para o meu gerente, para o meu supervisor, e nós vamos trabalhar para melhorar isso aqui, viu? Pode ter certeza. Muito obrigada, porque se todo cliente fizesse isso, nossa empresa já estaria com um serviço bem mais aperfeiçoado, tá? Então, eu quero te agradecer. As portas da empresa estão abertas. Eu sei que nós erramos com você, mas se você quiser dar uma chance, né, um voto de confiança, comprar novamente aqui com a gente, eu terei o prazer em te atender. Pode ter certeza que essa parte aqui do serviço que você relatou vai estar melhorada. Perceberam a diferença? Então, eu não vou tratar a Lara com raivinha porque ela chegou. E também não vou tratar ela com cara de coitado, porque o atendente não é coitado. Você tem que ser o quê? Ter responsabilidade. Se responsabilizar. Se o problema é da empresa, realmente se responsabilizar. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer é postura. Não é assim, ai, não é meu setor. Ai, não. Assume, se o problema realmente é uma falha da empresa, assumir essa responsabilidade, agradecer o cliente por ele ter relatado e informar o cliente que esse serviço vai ser melhorado porque você vai relatar, porque sua empresa se importa com ele. Então, isso é uma postura madura, né? Isso é uma postura que a gente espera de uma empresa que trabalha bem ali o seu atendimento. Vocês concordam comigo? Vocês acham que dá para fazer desse jeito ou isso é muito utopia? O que vocês acham? O que você Não, acha? não, É possível, não isso é, Oliver? é perfeitamente possível. Aliás, se vê em muitos lugares, inclusive. E eu acho muito legal quando a empresa fala assim, ó, se todo cliente passasse, a gente estaria bem melhor. Eu acho muito legal o cliente que agradece, porque realmente isso é uma verdade. Se todo cliente relatasse os problemas, né? É claro que tem empresa que não vai para frente porque não se importa mesmo com o cliente, mas a empresa que se importa com o cliente, com a sua qualidade, a relatar o problema é crucial, né? Então, é interessante mesmo, não deixa de ser uma verdade. Você não está só passando um melzinho na boca do cliente, você está assumindo uma responsabilidade com maturidade, né? Ficou claro, Lara, Elciane, ficou claro aqui para vocês? Leonardo? Sim. Ficou. Sim. Certo, tranquilo, Professora, né? Oi? e ganha ainda muito mais pontos quando o cliente volta ao estabelecimento e encontra e descobre que a sugestão que ele deu, a reclamação, realmente foi consertada. É uma maneira de você fidelizar, apesar dos erros, não é? Então, você está errando e mesmo assim você está fidelizando pelo formato do atendimento, ou pela forma como você encara o problema. Não é verdade? O cliente se sente importante, ele fala, nossa, Exatamente. né? Então, olha que diferença quando a gente trata com esse olhar. Esse aqui é um olhar que leva uma empresa para frente, tá? E aí a gente tem outra situação aqui, ó, gente, ó.
quando o consumidor aparentemente não concorda com nada. Sabe aquele cliente que você mostra uma opção, não quero, né? Mostra a opção, não, nada ele concorda. Gente, duas coisas podem estar acontecendo, tá? Uma, ou porque ele tem alguma ideia, uma sugestão ou uma proposta que às vezes chega até a ser indecente, no sentido de, por exemplo, um desconto muito, né? Ou um prazo que bem apertado, né? Então, às vezes ele está ali fazendo um de difícil para quando ele lançar a proposta dele, a empresa aceitar. Acontece muito. É uma técnica de negociação, né? Você fala, não sei, sabe? Você dá um de desinteressado para que a pessoa entre meio que no desespero. É uma técnica, gente. É uma técnica de desvalorização. Enquanto negociador, você tem que valorizar o que você oferece. Mas enquanto a contraparte, você desvaloriza o que o outro oferece para você conseguir uma vantagem melhor, né? Então, pode ser isso, ou pode ser também aquele cliente que ele está a fim de encher o seu saco mesmo. Ele não quer nada com nada da vida e ele vai ficar ali te perturbando, fazendo você perder tempo, mover céus e terra para trazer N propostas e ele não vai fechar nada, porque ele não quer nada com nada. Então, essa técnica ela é muito boa, porque ela dá uma limitação, sabe? Você vira para o cliente e fala, tá, mas o senhor tem alguma sugestão? O que o senhor acha que a gente pode fazer? Eu quero ouvir a sua opinião. Certo? É uma forma de você jogar a bomba no colo dele e falar, agora, vamos ver. Se tudo que eu estou oferecendo não está sendo legal, você tem alguma ideia? Né? E aí a gente tem os clientes que vão já relatar o problema, relatar a proposta, e tem os clientes que vão ser extremamente ignorantes e vão dizer, se eu tivesse a ideia, eu não te procurava. E aí, nesse caso, acontece, né, gente? Nesse caso, você não abaixa a cabeça no sentido de se sentir mal e ficar por isso. Não, você concorda com ele, seja aberto. O senhor está certinho, realmente. O senhor veio aqui porque nós temos propriedade para te passar uma solução. E é o que eu estou fazendo com o senhor. Já te ofereci tantas alternativas. O que me deixa intrigada é saber o que realmente o senhor quer. A minha pergunta é entender qual é a sua necessidade. Entendeu? Então, é uma forma de você ser educado e você, ao mesmo tempo, ser firme. Né? Porque isso acontece muito. Tem cliente que é muito arrogante. Cliente arrogante, ele tem esse perfil. Ele fala, eu tô aqui, se você pergunta para mim, eu tô aqui exatamente para vocês fazerem isso. Agora, se eu tiver que dar ideia, eu não precisava vir aqui. Não acontece muito isso? É do tipo, pergunta idiota, tolerância zero. E aí nesse caso, você não pode se ofender, baixar a cabeça, né? Não, o senhor está certo, realmente. O senhor está aqui para resolver o seu problema e nós temos competência para isso. Eu não sei se o senhor viu, mas eu já te ofereci tantas sugestões e nenhuma foi do seu agrado. Eu estou te perguntando isso para tentar entender melhor a sua necessidade. Já que nada que a gente está sugerindo está legal. Então, você dá uma... Opa, peraí, né? Vocês entenderam a ideia aqui? Gente, o segredo é postura. Você tem que ter postura firme para lidar com o cliente. Ser educado, ser simpático, mas ser firme. O cliente entender que você sabe do que você está falando. Né? Ele tem que sentir essa segurança em você. Certo? Dúvida aqui, gente, nessa situação? Não? Tranquilo, né? Quer dizer, tranquilo pode dizer, né, gente? É. Na Tranquilo é prática, né? aprender, na hora é complicado. Na hora é complicado, sempre. Provo, mas como é que eu fico bom nisso? Gente, quebrando a cara, fazendo várias vezes, errando. Experiência. Oi, Leonardo. Oi, Leonardo. Eu não consigo te ouvir. Léo?
semana passada, acho que foi. Ah, tá cortando o áudio. Professora, tá ouvindo? Agora eu tô. Então, eu fui atender um senhor, né, semana passada. Ah, Aí, ele quis comprar corda, eu acho que uns 15 metros de corda. certo. Aí, beleza, eu fui atender ele, né, de boa e tal. Aí, tipo, ele mó, tipo, sabe, grossão, sabe, assim, meio de idade já. Aí, foi um outro rapaz atender ele tratou do mesmo jeito, aí chegou, tipo, o gerente nosso lá. Aí falou assim, é assim mesmo, deixa lá. Falhou no finalzinho, Léo, repete de novo. Aí chegou o gerente. Aí pegou Falhou aqui para mim. Falhou aí para vocês, gente? Vocês conseguiram ouvir? Falhou no Não. final. Não consegui ficar o final. grosso. Léo, falhou no finalzinho agora. Não consegui te ouvir. Léo, tá me ouvindo? Léo, seu áudio tá meio ruim, não consigo te ouvir. Na hora que dá uma melhoradinha, você conta pra gente. O cliente grosso estava lá, meio grossão, chegou o gerente, chegou nessa parte, né, gente? Agora eu quero saber o final. Você tá me ouvindo, Léo? Eu acho que a internet dele até caiu. Ó, Essa escalada é perigosa, hein? Começa de baixo, vai subindo, subindo, você não sabe onde vai terminar. Vamos ver, já já ele entra de novo. A internet dele falhou. Gente, e aí nós temos uma outra dica muito, muito legal que eu gosto. Inclusive, na aula passada com uma outra turma, foi até polêmica, né? Porque a dica que eu trago é: utilize o nós no lugar do eu. Utilize a primeira pessoa do plural, né? No lugar da primeira pessoa do singular. Por quê, gente? Porque quando eu digo nós, eu represento a empresa. Não é a Luana falando, é o Sebrae. Né? Eu não estou trazendo coisas pessoais. Por mais que eu trate bem o meu cliente, eu estou aqui em nome do Sebrae. Né? Então, isso traz uma força para o atendimento. Eu não estou falando com um atendente, eu estou falando com uma empresa. Por exemplo, no caso do Leonardo, provavelmente o cara, quando chega no gerente, aí ele dá aquela murchada, né? E, na verdade, o Leonardo representa a empresa também. Entendeu? Então, assim, ó, o senhor não está tratando a mim, o senhor está tratando a empresa. Não sou eu quem dou desconto, quem dá desconto é a empresa. Né? Então, a gente trabalha no nós. E aí foi uma discussão na outra turma, essa mesma aula, inclusive vocês estão na mesma aula, muito interessante. Hoje, segunda-feira, eu dou a mesma aula para duas turmas. Muito interessante. A discussão foi que um patrão de uma das alunas, ele falou que não pode falar nós, que nós é gerundismo. Da onde me fala que quando eu trato na primeira pessoa do plural, eu estou usando o vício de linguagem gerundismo. Me fala. Né? Eu não sei nem se ele sabe o que é gerundismo, né, gente? Então, assim, aí ela falou assim que não pode, porque o certo é o atendente tratar no pessoal. Eu faço, eu te dou desconto, eu te atendo, eu sou responsável, né? E de verdade, né, o que eu falei para ela, vê se faz sentido para vocês. Muitas empresas utilizam esse tipo de orientação porque às vezes o cliente, o atendente vai ter que se responsabilizar individualmente pelo problema, né? Só que tem problema que foge de uma pessoa. Imagina uma empresa que tem um processo ruim de atendimento. Você atende o cliente, o processo é ruim, e aí, como ele trata no eu, o cliente culpa ele, não culpa a empresa, né? Então, é uma forma de cair a responsabilidade no atendente, na pessoa do atendente, não na estrutura da organização, que não está legal. Vocês conseguiram entender o que eu trouxe agora? Professora, Diga.
o gerundismo é só uma forma sarcástica de dizer que não está resolvendo nada, né? Estamos podendo te ajudar, estamos verificando, é sempre dizer e dizer não dizer nada, né? Na verdade, né? Exatamente. Com certeza. Mas, assim, o que eu entendi dessa pessoa, né, que falou isso para ela, inclusive ela disse mesmo que o que acontecia, a empresa ela era responsável por vender e a empresa tinha um processo de entregar. Então, todo o problema, ela era responsável, inclusive de setores que fugiam do controle dela. Então, o que acontece? Quando dava errado, a culpa era dela. Então, o gerente vinha e falava, aqui, ó, o atendente não tá legal, né? Tô querendo sair da empresa. Aí culpa uma pessoa para pegar o cliente, entendeu? Eu acho isso uma postura, falando em termos éticos, nada legal. De verdade. Sendo sincero, esse gerundismo que ele mencionou era a forma dele mentir, só para jogar a culpa em si mesma, né? Porque eu posso Isentar a falar, empresa, né? falar na primeira pessoa do plural e não usar gerundismo, certo? O Oliver, né? Tanto que uma coisa é uma coisa, outra coisa, né? Exatamente. Eu fiquei falando, gente, mas Né? o que é esse gerundismo, Não tem né? nada a ver. Então, foi a forma que ele encontrou para fazer um treinamento que, no fim das contas, não acho que eticamente seria interessante. Assim, eu penso dessa forma. Porque quando eu erro, a empresa erra, né? Então, o meu erro é o erro da empresa. O meu erro eu corrijo e a empresa me corrige. E a empresa melhora o treinamento, o recrutamento e seleção, né? Percebe? Não existe, é que nem equipe. Um erra da equipe, a equipe inteira erra. O líder erra, né? Então, se eu trago a coisa muito para o individual, é complicado trabalhar a imagem de uma empresa. É muito complicado. Leonardo, como é que você voltou agora com a sua internet? Tá legal? Leonardo? Tá me ouvindo? Não tá bom tua internet, não consigo te ouvir no áudio, mas depois você fala pra gente, joga lá no grupo o áudio, no grupo do WhatsApp, pra gente ver o resto da sua história, que nós ficamos interessados agora. Tá bom? A internet não tá ajudando, né? Gente, e vamos para o último slide da noite. Quando o cliente estiver irritado, o cliente está bravo, está irritado, está fora de si, emocionalmente desequilibrado, chegou dando barraco e tal, o que eu faço? Primeira regra, tira ele do meio dos demais. Não se atende cliente com problema na frente de outros clientes. Até porque você não sabe qual é o real problema. Às vezes a sua empresa tem responsabilidade, às vezes não. Às vezes o cliente também é negligente em muita coisa, né? Então, você vai comprometer as suas vendas, você vai comprometer a imagem da sua empresa por um problema que você nem sabe. De verdade, quem tem a responsabilidade, não é? Então, como diz aquele ditado que minha mãe sempre fala, roupa suja se lava em casa. Léo, eu sei que a sua internet está ruim mesmo, mas não tem problema. Depois você conta pra gente lá no grupo. Então, gente, leva esse cliente para um cantinho, para uma sala de preferência, um outro ambiente, tá? Para você proteger a imagem da sua empresa, a primeira coisa a fazer. Mas e se o cliente se recusar a ir? Né? Às vezes o cliente está muito alterado e ele pode dizer, eu não vou de jeito nenhum. Eu vou resolver isso aqui na frente de todo mundo, né? Porque o cliente quer plateia. Às vezes o cliente quer um circo. E aí você tem que ser como? Ter pulso firme. Faz aquela perguntinha que a gente sabe que a resposta é super interessante. Quando a gente quer uma resposta de alguém, a gente faz aquela pergunta, né? Por exemplo, o senhor não veio para resolver o seu problema? O senhor não veio para que a gente corrija o que está errado aí? O senhor não veio para resolver essa situação? Ele não tem outra saída, ele tem que dizer sim. Ele está ali? Sim, eu vim para resolver essa situação. Então, senhor, por favor, se dirija à sala ao lado. Ali é o local que a gente resolve essa situação. Aqui não é o local para isso. E ser firme, né? Então, a gente precisa usar esses meios para deixar claro para a pessoa.
A pessoa está lá fazendo um away, você fala, você não veio para resolver? Você não veio para tratar esse assunto? Então, por que você se recusa a ir em tal lugar de resolver? Né? É que nem aquele cliente que está xingando, você está querendo ouvir ele e ele está só ofendendo todo mundo. Você tem que jogar essa pergunta. Você não veio aqui para resolver o problema? Você não veio aqui para que a gente corrija? Sim, eu vim para isso. Então, conte a história, porque se você ficar ofendendo a gente, você não vai chegar em lugar nenhum. Certo? Então, é uma forma de você trazer a pessoa para o racional. Porque às vezes a pessoa, gente, não está raciocinando. Ela está totalmente tomada pelo emocional. Tá? Então, essa pergunta que a gente sabe que a resposta vai ser totalmente pertinente é uma técnica maravilhosa, né? Eu só lembro dos filmes, né? Tudo que você disser pode ser usado contra você. Né? Mais ou menos isso. Então, retira ele, tá? Afirme que vocês vão resolver o problema. Aí eu acho muito importante você dizer nós, porque às vezes o seu poder como atendente tem uma limitação, mas não quer dizer que a empresa não vai resolver, que não tenha pessoas competentes com autonomia para isso. Então, ó, nós vamos resolver. O que tiver ao meu alcance eu faço, o que não tiver eu vou passar para pessoas, para cargos que são competentes para resolver, mas a empresa vai resolver, né? Então, dá essa segurança para o cliente que a empresa vai tratar o problema dele, tá? E aí você fala para ele, pode relatar e deixa ele falar. E ele vai falar, deixa. Gente, só da pessoa falar, a pessoa já dá uma acalmada. Não sei se vocês sabem, mas falar é terapêutico. Por isso que falam, desembucha para fora, joga para fora, fala, né? Inclusive, a psicoterapia é uma fala, devido a esse efeito que causa, que é o efeito de acalmar a ansiedade da pessoa, tá, gente? Então, ouça o cliente, deixa ele falar. Às vezes ele vai falar coisa com coisa, não tem problema. Quando você ouvir ele, você vai extrair as informações, você vai avaliar o que ele está se contradizendo ou não, vai fazendo perguntas, e aí você vai ter uma noção do que realmente está acontecendo ali na situação. Né? Então, não adianta você ficar falando, é a hora dele falar, certo? Outra dica importante, gente, fale em um tom de voz um pouco mais baixo que o do cliente, principalmente se ele estiver gritando, aí você tem que falar um pouco mais baixo. Por quê? Porque passa autoridade, eu não sei se vocês já perceberam, mas pessoas que têm poder não têm necessidade de gritar. Pessoas que têm autoridade não têm a necessidade de berrar. Quem berra é quem não tem essa confiança. É o descontrolado que grita. Porque quando a pessoa está gritando, gente, a gente já sabe que ela está vulnerável. Pode prestar atenção. Né? E isso a gente aprende cedo com o pai e a mãe. Quando a mãe fala gritando, ninguém está nem aí. Mas quando a mãe vai lá no ouvidinho da criatura e fala, chegar em casa a gente conversa. Ah, meu filho. Aí o menininho já fica, né? Fala, eita. Não é assim, gente? Normalmente, quem tem autoridade não grita. Quem tem autoridade, conversa. É claro que cada um tem o seu tom de voz. Eu, por exemplo, tenho um tom de voz bem mais alto. Mas nessa situação é necessário eu falar um tom de voz mais baixo que o cliente, para que eu consiga passar a mensagem não verbal de que eu tenho controle. Certo, gente? Dúvida até aqui? Alguma dúvida? Tudo certo. Então, gente, eu tenho menos de 1 minuto aqui, está acabando aqui o meu tempo. A gente vai fazer essa finalização desse slide e continuar com o tipo de cliente semana que vem. Certo? Desculpa a professora jogar matéria assim, mas é para a gente poder agilizar ao máximo, depois a gente ficar só pela prática do projeto empresa. Tá bom, gente? Uma boa semana para vocês. Se cuidem. Igual. Se cuidem. Obrigada, igualmente. Muito obrigada, gente. Até semana que vem.